Meu nome é Mariana Vitória, tenho 13 anos, estudo no 8º ano e sou da escola Filémon Teles. Eu li o livro depois daquela viagem e me surpreendi bastante porque eu adorei o livro, o jeito que a autora se expressou em alguns momentos, mas achei a linguagem um pouco pobre, porque ela não soube demonstrar os sentimentos em algumas partes do livro. Isso acabou que o leitor se confundia e demorava um pouco de tempo para entender o que ela estava falando. Mas fora isso, nada de ruim eu tenho que falar desse livro. A história começa em uma viagem que ela fez de cruzeiro com o pai e a irmã, e ela conheceu um rapaz que era 9 anos mais velho que ela. Eles logo trocaram telefone, endereço, e quando voltaram para São Paulo, eles começaram a ficar. E pouco tempo depois começaram a namorar também. Depois de 6 meses, ela se sentiu muito pressionada com ele por eles ainda não terem a primeira relação sexual. E como ela estava muito pressionada e não queria perder o relacionamento, ela decidiu perder a virgindade com ele. Mas nada saiu como ela queria. Aquelas ceninhas românticas, o mar de rosas. Ela se sentiu bastante triste por descobrir que não era tudo aquilo que ela tinha pensado que seria. E, além do mais, eles transaram sem camisinha. Depois de algum tempo, ele começou a ser bastante agressivo com ela. Ele dava chute, murros, tapas, por nenhum motivo. Afastou ela dos amigos, familiares e essas coisas. A partir do momento que começou a ficar muito cansativo para ela, ele ameaçava ela, era um jogo para ele. E até que um dia, ela nunca tinha contado isso para ninguém, porque ela tinha muito medo dele, do que ele poderia fazer com outras pessoas. E até que um dia eles estavam na casa da avó dela, na avó da Valéria, e ele deu um tapa. E a avó da Valéria pegou ele batendo nela no flagra. Ele foi um escândalo, eles expulsaram ele de lá, ele saiu revoltado e os parentes de Valéria ligaram para os pais dele. E os pais deles falaram que aquilo era super normal, que ele fazia aquilo em casa, que ele quebrava as coisas em casa e que estava tudo bem. E ele passou mais ou menos um ano ameaçando a família, ela, por cartas, e-mails, telefonemas, que ela nem saía mais de casa sozinha porque tinha bastante medo. Depois de um ano, ele finalmente desistiu e foi seguir a vida dele. Isso em 1998, de 88, saiu a primeira prova do Enem. Ela fez, prestou, mas infelizmente não conseguiu passar. Isso deixou ela bastante triste, mas ela continuou. E ela queria fazer uma viagem, mas estava sentindo algumas dores e resolveu ir no médico, descobriu o que estava acontecendo. Chegando no médico, o médico pediu alguns exames e ele percebeu que tinha alguma coisa alterada e pediu para ela refazer os exames para ver se aquela era a resposta certa. Quando ela refez os exames, comprovou que sim, ela estava com AIDS. O médico foi super atencioso com ela, falou para ela falar para os parentes mais próximos e não para alguns amigos, porque naquela época existia muito preconceito e até hoje existe, mas naquela época era muito, porque a AIDS era muito comum para drogados e homens homossexuais. Então aquela era doença tipo um câncer gay, que afetou bastante a vida dela. Depois ela viajou, procurou tratamento e teve que voltar para fazer outro tratamento aqui no Brasil, porque ela estava bastante doente. Tinha se complicado, mas ela sobreviveu e depois de um tempo contou para os amigos cuidaram bem dela e eu adorei o jeito que ela não desistiu,
continuou lutando, até hoje luta, e a melhor forma de curar uma dor é escrevendo. Eu falo isso porque eu mesma escrevo quando estou sentindo alguma coisa, eu escrevo e isso alivia muito a dor de quem sente. Então eu achei excepcional o livro, gostei bastante.